A jornada com Deus tem montanhas. E tem vales. Todos nós caímos, falhamos, nos perdemos. Mas existe uma beleza em recomeçar. Pedro negou e recomeçou. Moisés fugiu e recomeçou. E você? Deus é o Deus dos recomeços. Série de agosto. Recomeçar. Bem-vindo ao primeiro passo. Oportunidade para você repensar suas próprias experiências e se abrir para a ideia de que sempre há espaço para um novo começo, guiado pela graça e pelo amor de Deus. Vamos juntos então, respirar fundo e dar o primeiro passo em direção ao que Deus tem preparado para nós. Maria de Magdala. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair deles. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema. Pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. De nosso culto hoje à noite e dizer que nós estamos felizes por você estar aqui. Quantas pessoas estão nos visitando essa noite? Levanta a mão assim, pela primeira vez. Olha aí, coisa linda. Como é que a família IBF diz? Sejam bem-vindos à nossa família. Amém. Abra a sua Bíblia agora, por favor, em Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2. Essa história que nós vamos meditar hoje já está retratada nesse vídeo que vocês viram. Mas eu só preciso ler 2 versículos para contextualizar a nossa reflexão dessa noite. Lucas, capítulo 8, de 1 ao 2, já está aqui no telão. Você pode acompanhar comigo na versão NVI. Se você quiser deixar aberta sua Bíblia, é muito bom.
Você vai acompanhando a reflexão. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, onde os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, a quem havia saído 7 demônios. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite, pela tua palavra que foi lida, por esse culto, pelo louvor que foi entoado aqui nesse lugar. Eu peço que o Senhor receba toda a nossa adoração. Abençoa cada pessoa que chegou aqui, as que estão em casa assistindo pelo YouTube. Deus, por essa live, abençoa essa palavra. Traz cada mente cativa ao trono da tua graça. E que nenhuma palavra dita neste lugar se perca, mas que toda ela encontre um propósito pelo qual o Senhor deseja ministrar nessa noite. Fala conosco, Senhor, assim como o Senhor fez com Maria Madalena. Fala conosco, derrama da tua graça e que as pessoas saiam daqui hoje cheias da tua presença. Saiam daqui, Deus, tocadas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quantos estão disponíveis a ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática hoje à noite? Amém? Vamos fazer um negócio bem simples para a gente poder bombar aqui nas missões. Pega o seu celular, tira uma selfie sua aí de quem está assistindo o culto com você e posta aí no seu Instagram e marca a Igreja Batista da Família, que a gente vai divulgar essa mensagem agora para os nossos amigos e familiares. Amém, gente? Quem está com o celular aí faz isso agora, no nome de Jesus. Deus quer espalhar essa semente aqui em nossos familiares, amigos, seguidores, porque o Evangelho não pode ficar preso às 4 paredes da IBF hoje à noite. Ele tem que sair daqui. Isso, faz uma selfie aí. Isso, eu vou fazer uma com toda a igreja. Você que está aí me ouvindo em casa, quem está em casa, viu o personagem Jó. Como Jó foi um homem, foi um pai que tratou dos seus filhos. Como Jó foi um pai amoroso, foi um pai cuidadoso, foi um pai que cuidou, como muitos outros, até na Bíblia, não cuidaram, como o sacerdote Eli, que foi um profeta maravilhoso, mas falhou na paternidade. Como Samuel, que foi outro juiz perfeito, mas falhou na paternidade. E Jó não, Jó foi um filho que cuidou dos seus filhos até o fim. E Jó foi um homem que fazia holocaustos, caso seus filhos tenham pecado. Hoje, Maria, mãe de Tiago e mãe de José. Maria, mãe de Tiago, ela foi uma Maria que participou do ministério de Jesus intensamente. E ela está até nos momentos finais da sua crucificação. Maria de Betânia é a terceira Maria. Maria de Betânia é a irmã de Lázaro e a irmã de Marta. Que quando Jesus visita a casa de Lázaro, Maria escolhe a melhor parte. Maria fica aos pés do Senhor, só ouvindo e cuidando e saboreando da sua presença, desfrutando da sua presença. E Marta fica agoniada, aflita. Marta representa uma geração ansiosa. Gente que não sabe ficar quieto. Gente que tem que estar fazendo alguma coisa. Gente que tem que estar preocupada, ansiosa com coisas que nem aconteceram ainda. E essa Maria de Betânia, ela também teve uma fundamentação muito grande no ministério de Jesus. Mas eu quero falar hoje da Maria Madalena. Essa mulher que ela foi liberta de 7 demônios, como diz a Bíblia aqui. Era uma mulher opressa, uma mulher angustiada, uma mulher que Jesus vai ao encontro dela. E poucos personagens bíblicos carregam grande entre o antes de Cristo e o depois de Cristo, como Maria Madalena. Maria Madalena, ela é marcada por uma transformação, e a primeira vez que você vê ela, foi essa passagem aí de The Chosen. Quem não tem o aplicativo, quem não assistiu ainda essa série, eu recomendo, é muito boa. Eles traduzem algumas passagens bíblicas com algumas alegorias, com os contextos históricos da época, que enriquece. Isso não substitui a leitura bíblica, claro que não, mas dá uma imagem para o texto. Então, Maria estava aí, eles colocaram ela num bar bebendo. Maria era prostituta, Maria se vendia, Maria se drogava, Maria era uma mulher
angustiada por 7 demônios. Irmãos, imagine o que é você ouvir 7 vozes. Se mata, tira sua vida, faz isso, faz aquilo outro. E na própria cena de The Chosen, quando ela vai tirar a vida dela no abismo, isso é retratado aqui porque se eu fosse colocar um tema nessa reflexão, seria Maria Madalena do abismo à esperança. E quando ela está no filme, ela está ali na ponta do abismo, chega uma pombinha branca assim, ó, e ela vai, isso não está na Bíblia, ela chega e vai seguindo, e essa pomba vai conduzindo ela até Jesus. Queridos, aos olhos da sociedade, essa mulher era desprezada, era usada. Aos olhos da sociedade, as pessoas endemoniadas são pessoas opressas, angustiadas. Jesus passou pelo caminho de Maria Madalena. E aí quando Jesus entra no nosso caminho, muda tudo, amém, irmãos? Quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. O pastor Ronaldo Lidório diz que sem Deus nada acontece, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode mudar a sua história, Deus pode restaurar você hoje. Você não veio aqui, então você que está em casa, assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra. Deus tem um propósito na sua vida nessa noite. Queridos, Jesus resolve o problema da opressão de Maria Madalena com autoridade. Por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Deus forte, conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o verbo vivo. Ele é o Emanuel conosco. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você pode aplaudir esse Jesus aí, querido? Você está vivo? Você que está em casa, aplauda Jesus. A ressurreição, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aí eu estarei no meio de vocês. Queridos, a partir desse dia, Maria Madalena mudou, ela foi curada, ela foi liberta, ela foi restaurada, ela passou a seguir e a servir Jesus. Repita comigo, servir e a seguir a Jesus. 2 coisas que eu quero trabalhar nessa noite. Você precisa entender que Maria Madalena, ela não só foi curada, ela começou a seguir Jesus. Tem muita gente que segue Jesus só nos momentos bons, quando está tudo indo bem na vida. Quando a empresa começa a quebrar, quando as contas começam a chegar, quando a doença começa a chegar em casa, você começa a se afastar da igreja, de Jesus, e começa a se afastar da presença dEle. E às vezes Deus tem caminhos, Deus permite situações para nos aproximar dEle, e a gente se afasta dEle. É incrível como muitos cristãos hoje não entendem o agir de Deus, e como Deus se manifesta muitas vezes para nos atrair para perto dEle. As lutas, as provações, os desertos são para nos aproximar do Pai. E nós nos afastamos dele. Queremos nos livrar do deserto. Quando todos fugiram no Calvário, Maria estava lá. Maria Madalena, essa daqui. Quando o túmulo parecia o fim do ministério de Jesus, Maria Madalena estava lá. E eu fico perguntando a você, por que que Maria tem essa dedicação tão grande a Jesus? Porque ela foi liberta, irmãos. Quem é liberta de 7 demônios quer ficar agradecida o resto da vida por Jesus. Maria Madalena teve um sentimento de gratidão enorme. A história dela não é só um registro histórico, bíblico, mas é uma mensagem viva da sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, realmente eu não sei. Como é que está a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos, suas emoções, suas finanças. Eu não sei como é que você está aqui. Eu só sei que Deus me deu essa palavra para pregar para esse lugar. E se essa palavra atingir seu coração, Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Eu creio que Deus trouxe você aqui com um propósito. Hoje nós vamos refletir sobre 3 aspectos sobre a vida de Maria Madalena. E o primeiro é, repita comigo, o recomeço de Maria Madalena foi a sua libertação. O versículo 2 que nós lemos diz assim, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria foi liberta, Maria foi restaurada.
A vida de Maria começa com um marco. A vida de Maria começa com um milagre. A vida de Maria começa ela sendo liberta de uma opressão de 7 demônios. Pastor, existem demônios ainda hoje, pastor? Claro que existem, irmãos. Estamos no mundo espiritual. Vivemos no mundo emocional, no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Onde esse evangelho está aqui na Bíblia, é o mesmo que está aqui há mais de 2025 anos. Hoje nós encontramos pessoas opressas, pessoas angustiadas, pessoas oprimidas. E a gente acha que tudo são as emoções. E não tem como você se livrar de uma opressão maligna indo para uma clínica, ou indo para um médico, indo para um clínico geral. A não ser que você vá para a clínica Cérebro, Espaço e Vida, porque lá tem crente. Me corrija aí. Vida e Cérebro. Meu Deus, é tanto nome que eu confundo. A não ser que você chegue lá, porque tem a Amanda lá e tem pastor Jefferson que vai orar por você e vai libertar você. Mas chega lá numa clínica, vocês vão prender você, vão botar uma algema, vão levar você para a cadeia. Não vai resolver seu problema, irmãos. Por quê? Porque a medicina não tem resposta para a opressão demoníaca. A religião não tem resposta. A sociedade marginaliza as pessoas. Quando Jesus se aproxima de Maria Madalena, não houve negociação com o demônio. Quem é você? Onde é que você está? Toma o microfone. Quer que você tenha quantos são? Não tem isso. Essa munganga de expulsar demônio, Jesus não faz isso. Não houve entrevista. Não houve dar importância para Satanás. Dá o microfone para Satanás para ele falar aí. Meu Deus. Jesus chega lá e diz, sai. E Maria é completamente liberta. Sua libertação não foi parcial. Não, Maria, eu vou orar por você hoje, amanhã eu oro de novo, e você toma posse da vitória e vai. Não. Jesus resolve, repita comigo, definitivamente. Jesus resolve definitivamente. E a libertação que Cristo oferece para nós hoje não é apenas nos livrar do mal, mas é nos introduzir a uma vida em abundância, uma vida plena. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Foi o que o Pato falou aqui. Não basta tirar as correntes, é preciso receber um novo coração, uma nova vida, um novo Senhor, ouvir uma nova voz. Agora ela sai de uma condição de ouvir 7 demônios para ouvir a voz do pastor amado. Minha filha, venha para cá, Maria Madalena, Maria de Magdala. Eu conheço você. Eu sei o seu sofrimento. Jesus conhece cada pessoa que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Queridos, Maria experimentou o que está lá em João 4, 13, 14, quando diz: todo aquele que beber dessa água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, lhe tornará numa fonte de água viva dentro de você. Ah, queridos, esse milagre não foi apenas um evento espiritual que está registrado na Bíblia. Foi o início de uma nova história para essa mulher. Antes que ela era dominada por vozes malignas, agora ela é dominada pelo bom pastor. E eu estava sábado de manhã, lá na paróquia anglicana Comunhão, num evento da igreja da cidade, chamado Spirit Day. E o pastor Carlito Paz entra numa live para 34 cidades no Brasil. E ele cita exatamente isso que eu estou pregando aqui. Ele diz, lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, deu nele o Tov de Deus. T-O-V, no hebraico, significa a bondade de Deus. Deus colocou no homem a bondade dele. Você que está em casa, Deus colocou a bondade dele na sua vida, na nossa família. Irmãos, preste atenção como Deus tem sido bom com essa comunidade. Como Deus tem sido amoroso conosco, como a bondade de Deus tem chegado. O Tov de Deus tem estado aqui. E muitas vezes nós não entendemos a bondade de Deus e o retribuímos com uma vida cristã extremamente relaxada. Aonde eu ando, irmãos, aqui na igreja, no meio dos líderes, no meio do louvor, no meio de todos os ministérios, onde eu passo, a minha pergunta é a mesma em 25 anos. Como é que você está? Como é que está a sua leitura bíblica diária? Como é que está a sua oração diária? Como é que está a sua fidelidade ao Senhor? Como é que está a sua vida à igreja? Irmãos, é impressionante. Hoje o pastor Jefferson deu aula na minha classe lá. E quando eu fui fazer a checagem, ele disse, não, pastor, isso aí é com o senhor, porque eu sou da graça.
Eu também sou da graça. Mas a gente precisa confrontar essa geração, irmãos. Uma classe de novos convertidos, como nós temos aqui, com 20, 30, 40 alunos. Poucos dedicam tempo para ler a Bíblia todo dia, orar, ter um tempo devocional com o Senhor. Quantos leram a Bíblia e oraram essa semana? 2, 3, 4. Essa é a geração mais difícil de ser pastoreada. A geração que se acha que não precisa da igreja, que não precisa de Deus, que não precisa de pastores. É uma geração independente, uma geração que para de ouvir Deus. Nós temos que voltar. Eu creio que existe um remanescente fiel nessa geração, que não se dobrarão aos deuses. Quantos podem dizer amém? Que vão se acordar de madrugada, amanhã de manhã tem oração da madrugada aqui, todos os dias. Eu estava dizendo hoje de manhã, a quem estava sentado perto de mim, você imagina uma igreja que tem todo dia um culto de oração de 5 horas da manhã até as 6. Linda olha para mim e diz, meu Deus, isso é um milagre, pastor. Eu estou aqui há 25 anos, pastor. Uma igreja que se acorda de 4 horas da manhã, 4h30, bota o despertador, sai de casa no escuro, abre aqui a porta, entra no auditório, bota o louvor e começa a adorar. E orar pelo Brasil, pela igreja, por missões, pela família. Por que que a IBF tem uma atmosfera de espiritualidade? Aqui é um lugar onde a graça de Deus se revela nesse lugar, porque existe oração. Você que está em casa, você que está aqui presente hoje, gente, nós não podemos passar essa geração sem marcá-la com a presença de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Em casa, você pode botar o seu louvor. Na academia, você pode botar o seu louvor e começar a orar. A presença de Deus invade o seu coração. Ah, como é gostoso, irmãos, desfrutar da bondade de Deus. Antes, Maria Madalena vivia nas sombras. Hoje ela vive na luz do mundo. Jesus não mudou a prática de operar. Hoje ele continua o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele é o Deus que não muda. Maria Madalena tem o privilégio de ser tocada por Jesus, de ser abraçada por Jesus. João diz lá em João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, cheio de sabedoria. Jesus está lá. Esse mesmo Jesus que libertou Maria Madalena está aqui hoje. Quantos creem nisso? Digam amém. Ele está aqui. A IBF não é uma igreja sensacionalista que parou de acreditar nos dons espirituais. Não. Amanhã de manhã, de 7h30 da noite, eu estou aqui com a classe dos dons espirituais, descobrindo sua paixão, seu dom, seu estilo. As pessoas que estão servindo nessa igreja, elas não estão servindo ao pastor Djalma, elas não estão servindo à igreja, elas não têm uma carteira assinada, elas estão ali no trânsito, elas estão aqui na Rede Kids, elas estão no acolhimento. Por quê? Porque a filosofia do servir a Deus está em glorificar a Deus com o meu serviço e edificar as vidas. Essa é a questão. Nós não estamos aqui para agradar homens. Cremos no dínamos de Deus, no poder de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi ao encontro de Maria e resolveu o seu problema. Não há nenhum, porque Jesus tem um nome poderoso. Jesus tem o poder e Ele passa esse poder. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenha vida plena, em abundância. Uma vida em abundância não é uma vida sem problemas, mas é uma vida caracterizada pela presença de Deus em você. Irmão, se o Espírito Santo habita em você, aonde você vai, você carrega a imagem de Deus, sim ou não? Sim. O nome de Jesus continua tendo poder hoje. Quem crê diz amém. Há poder no nome de Jesus para salvar os perdidos. Hoje você pode se salvar. Se essa palavra encontrar brecha no seu coração, você pode se abrir, você pode abrir seu coração e dizer, Jesus, por favor, venha. Eu estava há 40 anos atrás, sentado na segunda fila, o pastor pregando. Eu era um adolescente, tinha 16 anos. E a mensagem tocou meu coração. E naquela noite, o Espírito Santo veio sobre mim. E eu disse, Senhor, eu sou um pecador, eu não presto. Mas eu preciso do Senhor. E o pastor disse, quem quer aceitar Jesus? Vem cá. Quem quer ser liberto? Vem cá. Quem quer ser restaurado? Vem cá. E eu saí chorando por ali.
e vim para cá, o pastor botou a mão na minha cabeça e orou, e a minha vida foi transformada há 40 anos atrás. Quem foi transformado por Jesus aqui? Levanta a mão assim, dá um glória a Deus aí. Há poder no nome de Jesus para curar enfermos. Quantas pessoas aqui no culto de oração na terça-feira não já foram curadas? Na própria oração da madrugada, quantas pessoas não foram curadas? Há poder no nome de Jesus para libertar os cativos. Pessoas que estão opressas, em cadeias, prisões, mágoas, que estão lá na sua alma, nas suas emoções travadas, que a palavra de Jesus chega e liberta. A presença de Jesus chega e liberta. Há poder no nome de Jesus para batizar os remidos. Estamos terminando mais uma turma. Daqui umas 2 ou 3 semanas vamos ter batismo de novo na IBF. Pessoas salvas estão chegando, então pessoas novas estão chegando. O nome de Jesus encontra... o centro está no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para transformar nossas vidas. Não existe espaço, irmão, para a gente estar discutindo besteira teológica. Ah, porque a igreja é calvinista, porque a igreja é arminiana. Irmão, Calvino nem Armínio nem sabia o que eles estavam fazendo quando estavam fazendo aquilo. Depois que esses homens morrem, começam a se levantar teólogos para levantar divisão dentro da igreja, correntes. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida daqueles que creem. Quem está comigo diz amém. A libertação é o início e não o fim. Ser liberto começa com um discipulado. Maria Madalena continua andando e seguindo a Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não podemos entender que foi algo humano, não, é algo sobrenatural. Houve uma mudança na vida de Maria Madalena, houve uma mudança na minha vida, irmãos. E a Bíblia diz que na nossa vida, quando nós mudamos, quando nós entregamos a Jesus, há uma nova identidade, há uma nova missão. As coisas velhas passam. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o novo de novo. É o novo. É uma nova vida. Jesus hoje está abrindo uma página para você nova. Escreve aí, meu filho, uma nova história, porque eu te amo e você vai viver dentro das minhas condições de liberdade, de expressão. Você vai ser livre. Você não vai estar ouvindo vozes. Eu fico imaginando Maria Madalena, se você for opressa por um demônio, ouvir uma voz dentro da sua cabeça é uma coisa, mas você ouvir 7 vozes, angústia, opressão, Jesus vai lá e liberta. Segundo lugar, repita comigo, o recomeço de Maria Madalena começa com um profundo sentimento de gratidão. Eu queria trabalhar um pouquinho essa palavra hoje à noite. Gratidão, irmãos, é a qualidade de quem é grato, de quem reconhece que recebeu uma dádiva, um benefício de alguém, um auxílio, uma atitude, um profundo. Maria Madalena foi extremamente grata em toda a sua trajetória. E eu quero dizer a você que nem todas as pessoas são gratas. Nem todas as pessoas foram curadas por Jesus, vêm aqui para dar um testemunho. Nem todas as pessoas que foram libertas por Jesus, vêm aqui para dar um testemunho. Tem pessoas que recebem as suas bênçãos e ficam, caladinho. Fala, irmão. Bênção precisa ser compartilhada. Vai edificar a vida dos outros. Irmãos, nem todos que são regenerados, transformados, são gratos. Nem todos que vivem o tove de Deus, a bondade de Deus, são gratos. Vou dar um exemplo clássico aqui. O exemplo dos 10 leprosos. Jesus chega numa comunidade leprosa. E na época o leproso ele ficava fora da cidade. Fedia, cheirava mal. Você que está em casa, se liga aqui. Jesus passa no meio dos leprosos, ele não foge no meio dos leprosos. Jesus, quando vê uma necessidade, ele se aproxima. E todo mundo, olha, se afasta daqui, a gente é leproso, sai daqui. Jesus foi em cima deles. E Jesus conversa com ele e libera uma palavra de cura. E eles vão embora. 10 homens. No meio do caminho eles percebem que estão curados. E aí um deles volta. Jesus, obrigado pela cura. Abraça Jesus e agradece. Aí Jesus, acho que se parece com o pastor Djalma. Parece que ele gosta de confrontar. Diz, cadê os 9? Foram 10 que foram curados? Eu não deixo isso passar em branco, irmãos. Irmão, cadê você? Cadê sua esposa? Ah, pastor, ficou em casa.
cansada. Porque a gente está cansado de trabalhar. A nossa vida é uma fadiga. Irmãos, o valor da celebração, o valor do culto. Temos o conforto de assistir casa? Que temos, mas não é a mesma coisa. Em casa é para aqueles que estão sendo atingidos pela palavra, aqueles que não conhecem ainda a igreja, e estão lá ouvindo e devem ser atraídos. Mas a celebração é presente. O culto online é um culto mais distante. O culto presencial, quem sente a presença de Deus aqui nesse lugar? Real. Esse lugar tem uma atmosfera de adoração, de intercessão. Todos nós quando estamos juntos, não é as paredes do local, por favor, não tem nada aqui místico no telão, nem na luz, nem na fumaça, não. É no ajuntamento das pessoas. É no ajuntamento das pessoas que a glória de Deus se revela. Então, Jesus chega para os 10 leprosos e diz assim, para um leproso diz, cadê os 9? É uma geração ingrata. É uma geração que a ingratidão, irmãos, chega até a ser pecado. Sabe por quê? Porque a ingratidão revela um coração endurecido, com falta de reconhecimento a Deus. Hoje chegou uma irmã para mim, depois da escola bíblica, disse, pastor, o que foi? Ninguém pediu a ela nada disso. Ela disse, pastor, vai ter uma imersão. Eu estou chegando agora na igreja. Eu queria dar uma oferta para a imersão. Eu queria ajudar com algumas coisas, que eu trabalho com alguns alimentos, eu queria doar. Gente, pelo amor de Deus. Que isso? Que amor é esse que Jesus passa para nós? E eu estava hoje de manhã sem poder falar, economizando a voz. Eu disse, procure o pastor Caio. E ela vai procurar o pastor Caio. Gente, pessoas generosas se convertem. Além de serem fiéis ao Senhor, com seus dízimos, elas querem ofertar para Jesus. Por quê? Porque o amor que ela encontrou é muito maior do que o que ela precisava. Quem está me entendendo diz amém. Então somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez. Pode levar pessoas às consequências. A ingratidão pode destruir a sua vida. Presta atenção nisso. O perigo da ingratidão é vista como um sinal de um coração endurecido. A ingratidão pode prejudicar relacionamentos. A ingratidão pode prejudicar sentimentos. A ingratidão pode prejudicar pessoas e torná-las infelizes. A libertação de Maria Madalena não foi um ponto final, foi um ponto de partida para uma vida inteira dedicada de amor e de serviço ao Senhor. Maria seguiu Jesus nos momentos bons e nos momentos maus. Tem gente que vai numa comunidade e até as coisas estão tudo bem. Quando começa a campanha para comprar uma casa ou para começar uma construção, que rapaz, eu vou sair daqui antes que me chame. E vai embora, irmãos. Irmão, chegou o dia do mutirão, da gente lavar as cadeiras. Estou fora, pastor. Tchau. Irmão, vamos fazer um mutirão aqui para a gente tirar o som. Pastor, estou fora, tenho academia, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Todo mundo tem isso, irmão. Mas tem uns corações mais gratos, que ficaram aqui na reforma noites acordadas. A noite inteira vemos 3 vigílias de reforma de construção dessa igreja. Porque as pessoas têm um coração grato, como o de Maria Madalena. Maria Madalena contribui para o ministério de Jesus. Lá em Lucas 8:3 diz que elas seguiam a Jesus, inclusive assistia com os seus bens. Uau! Sabe por que tem muito cristão que nunca prospera? Porque é mão de vaca. É amarrado. Você que está em casa também pode ouvir isso. Acaba só dar o dízimo e na continha assim, ó. Eu digo por mim, irmãos. Enquanto eu só fui dizimista a minha vida inteira, eu sempre fui muito abençoado. Mas quando eu comecei a ofertar, a ser generoso, a me parecer com o coração de Jesus, Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa vida. E tem pessoas que só são ingratas com Deus. A igreja sobrevive sem a sua oferta? Claro que sobrevive. Deus vai levantar outros generosos. Mas você é quem perde a oportunidade de participar do mover da gratidão, do mover da generosidade de Deus com a sua vida, com a sua saúde, com seus filhos, com a sua geração. Eu estava aqui em João Pessoa, a gente foi para um evento de pastores, eu e Denise, e o pastor Josué Gonçalves pregou lá no Pastoreando Pastores.
E ele disse, no sábado à noite, ele disse assim, gente, eu vou levantar uma oferta aqui. E eu quero que todos os pastores dêem uma oferta. A gente deu uma oferta generosa, eu e Denise. Por quê? Porque lá na frente, vai que a minha neta Olivia casa e está numa crise no casamento dela. E lá daqui a 20 anos, 25 anos, talvez eu não esteja nem aqui ainda, ou esteja, ela vai precisar de uma ajuda no casamento dela. E quem sabe ela chega naquele lugar onde nós semeamos uma oferta para restaurar casamentos. Quem está me entendendo diz amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, irmãos. O que você semeia hoje aqui, você colhe amanhã. Sua geração futuro. Deus está aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Queridos, Maria Madalena contribui com as suas finanças. Maria Madalena é grata. Maria Madalena não apenas entendeu a sua libertação, mas ela entendeu que ela precisava seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Uma discípula perseverante. Eu gosto de Maria Madalena. Ela entra no meu top aqui 10 de crentes tops. Ela encontra com Jesus, ela insiste com Jesus, ela permanece com Jesus, ela acompanha Jesus, ela contribui para o ministério dele, ela vai até o fim. Quando todos os discípulos com medo saem, Maria Madalena está lá. Ela diz, eu não vou abandonar meu mestre nunca. O verdadeiro amor cristão não se mede por palavras, mas pela fidelidade, especialmente quando seguimos o mestre, e isso é custoso. Isso é custoso, custa tempo. A moeda mais cara do mundo hoje não é dinheiro, irmãos, é tempo. Porque quantas crianças estão se perdendo porque os pais não têm tempo de cuidar dos seus filhos? Porque quantas famílias estão se acabando, por quê? Porque pais se separam, pais se divorciam, pais são egoístas, só pensam neles. E a criança fica com quem? Te vira amanhã. Toma conta aí, as vós hoje é que são os esteios das famílias. Jovens irresponsáveis, não obedecem a Deus. Eu estou aqui, ó. Se liga aqui. Gente, e quando chega a hora da luta, da dificuldade, não, deixa para lá. Aí a criança começa a sofrer. Na minha casa, na sua casa, onde for isso, é o mesmo lugar, irmãos. Crianças com ansiedade, caindo cabelo com 8 anos de idade, indo para psicólogo. Por quê? Porque pai e mãe abandonaram. Não pensaram nas consequências. Desistiram. Maria Madalena não tinha poder político. Porque Jesus só gosta de gente rico. Não. Maria Madalena não tinha poder religioso, não era uma das líderes da igreja da época. Maria Madalena não tinha outra influência a não ser um amor profundo e uma gratidão profunda por Jesus. Repita comigo, por favor. Quem é grato não serve por pressão. Quem é grato serve por privilégio. Irmãos, eu estou há 25 anos aqui nessa mesma comunidade, gastando a minha vida e me deixando ser gasto. É um privilégio para mim, com a minha esposa, com os meus filhos, estar servindo aqui nessa comunidade. Deus me chamou. Eu me sinto como um soldado na batalha. Não tem hora, pode ligar para mim 3 horas da manhã, 2 horas, pastor. Estamos numa crise aqui no casamento, vamos separar, eu estou lá. Vai buscar você onde você estiver. Seguir a Cristo, como Maria seguiu, exige constância. A nossa geração, irmãos, é tão vulnerável, é tão frágil, que tem crentes que só vêm para o culto aqui uma vez por mês. E fica contando os dias de vir para a igreja. Não, eu vou hoje, amanhã tem rede ministerial. Vou não, só vou amanhã. Como essa geração, queridos, tem constância. É fácil seguir a Jesus nos dias de milagres, de festa. Tem gente que veio ontem para o Congresso dos Homens, o culto foi maravilhoso, abençoado, a palavra do pastor Roberto. Não, hoje eu não vou para a igreja, não. Já estou cheio já. Cadê os improváveis? Muitos estão em casa, satisfeitos, porque já vieram ontem. Essa é a geração que a gente está lidando. Servir envolve recursos reais. Maria Madalena se envolveu com Jesus. Maria Madalena se envolveu com o ministério de Jesus porque ela tinha gratidão. E por fim, em último lugar, repita comigo: recomeço
de Maria Madalena começa com um testemunho da vitória da vida. E aqui é a parte que eu vou fazer uma aplicação prática. O texto é João 20. João 20 relata que Maria Madalena acorda de manhã do domingo e vai lá ao encontro de Jesus. E nós aqui da IBF fizemos um encerramento da série Dínamos com uma apresentação de João 20. E quem não estava aqui naquela noite, naquela manhã, vai assistir agora um texto bíblico sendo traduzido, sendo narrado, sendo apresentado numa peça aqui, rapidinho, pelos nossos adolescentes aqui da IBF. Solta aí, João 20. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre, Maria Madalena participa do momento mais crucial da vida de Jesus. Ele morre na cruz, terceiro dia ele ressuscita, e ela acorda de manhã, de madrugada, Maria, e ela vai ao encontro do túmulo vazio,
Quando ela chega lá, a pedra está removida, ela fica desesperada. E a música que foi traduzida aí é muito oportuna. Ela diz: cadê o corpo do mestre? Cadê? Ela procura. 2 anjos aparecem. Maria, o que você está fazendo aqui, Maria? Você está procurando no meio de quem está morto? Jesus está vivo. E ela, sim, mas cadê o corpo dele? Ela procura. Daqui a pouco Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ela diz, ele chama Maria. Jesus chama Maria pelo seu nome, irmãos. Maria, ela faz: Rabone, mestre, é você? É, Maria. Que pena que na música aí mostra que Jesus abraçou. Jesus não abraçou ela. Por quê? Porque ele ia descer assunto aos céus. Queridos, Jesus vai ao encontro de Maria e diz: Maria, vai lá e avisa seus irmãos que eu estou vivo. Isso não foi com Pedro, isso não foi com Tiago, isso não foi com João, que era o apóstolo dele. Isso foi com Maria Madalena. Olha a honra dessa mulher. E Jesus vai lá e diz: ó, Maria, vai lá e avisa, sobretudo avisa a Pedro, que é o mais intempestivo, é o mais imaturo, é o mais inconstante, é o que mais desiste. Avisa Pedro que não vai pescar de volta, não. Avisa Pedro que não volta para a vida velha dele, não. Diz a Pedro que eu ressuscitei, eu vou lá e vou comer o peixe com vocês, o pão com vocês. Irmãos, preste atenção nisso. Eu quero encerrar com essa aplicação. Maria Madalena está lá chorando. Ela assistiu à morte de Jesus junto com a mãe de Jesus, junto com a mãe de Tiago, junto com as outras Marias. Ela está lá. Maria está lá no sepulcro vazio. Ela entra no túmulo, ela vê lá, Pedro entra no túmulo e diz a ela: Maria, Jesus ressuscitou. Ela diz: meu filho, eu já encontrei com o mestre. Queridos, naquele momento ainda Maria não entendia muita coisa, porque ela estava procurando explicações. Na vida cristã é assim, a gente começa a se relacionar com Deus e a ter intimidade com Ele, mas Maria não viu Jesus, não reconheceu Ele, porque Maria estava chorando. Quantas pessoas não usufruem de um relacionamento com Deus porque vivem chorando, vivem se lamentando. As lágrimas impedem a visão clara do nosso Deus. A murmuração impede o detalhe de vermos a Jesus. A murmuração impede a gente vir para a igreja. A murmuração e a incredulidade, a falta de dedicação, nos tira do centro da vontade de Deus e a gente volta para o pecado. Quantas pessoas voltaram para o pecado por decepções na própria igreja local? Desistiram da fé. Maria Madalena não. Mesmo no momento mais crucial da fé cristã, ela está lá. Ela persiste, ela insiste, ela é perseverante. Maria chorou, Maria procurou, Maria insistiu e Maria foi ao encontro de Jesus. Queridos, eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite. Talvez Maria não teve a visão clara, porque ela estava focada ou obscura com outras coisas. Sua tristeza, sua angústia, seu lamento, sua falta de propósito na igreja. Você não se envolve com nada. Você só entra na igreja para consumir a igreja, só para assistir culto e voltar para casa. Que amor é esse que você encontrou, que ele não motiva você a servir ao mestre? Há quantos anos você está aqui nessa igreja e você não se sente motivado a seguir o mestre e a servi-lo? Estava orando por Edson hoje de manhã, que foi aniversário dele. E foi um momento lindo aqui hoje de manhã, porque eu estava orando por ele e ele é líder da mídia. E quem acha que está servindo a Jesus aqui na igreja, fazendo muita coisa, só trabalhando nas redes ou nos ministérios, servindo, essa não é a nossa missão, irmãos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Quem crê e for batizado será
A missão da igreja é pregar o evangelho. É abrir uma célula na sua casa. É convidar os seus vizinhos, seus amigos, e compartilhar com ele a palavra. E eu estava orando por isso. Deus, que Edson entenda que ele é uma bênção aqui na igreja. Ele cuida do som, ele é MacGyver aqui, ele faz tudo, sobe no telhado, vai para lá, vai para cá, faz tudo, conserta tudo. Mas a missão de Edson não é essa. A missão de Edson é Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine eles a guardar todas as... Mas pastor, eu sou tão feliz no Ministério das Mulheres. Eu faço a lembrancinha todo ano para o congresso. Sou tão feliz na intercessão, eu oro tanto. Irmãos, isso é o privilégio de servir. Mas nós não podemos nos encantar com o serviço. Quem está me entendendo diz amém. Nós temos que cumprir a missão. E a missão tem muitas Marias Madalenas espalhadas em Mangabeira. No condomínio, lá no Gás, eu privê. Quantas Maria Madalena estão na noite ali dormindo com medicação. E nós conhecemos a verdade. E estamos entrando no condomínio e saindo, pegando o elevador em prédios verticais, dando só um bom dia para as pessoas, porque elas não conhecem a Jesus que libertou Maria. Você que está em casa, que essa palavra tocou no seu coração, você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, Deus está aqui nesse lugar. Você precisa sair da esfera e fazer as duas coisas. Não só servir ao mestre, mas seguir ao mestre. Seguir o exemplo de Jesus. Jesus veio, irmão, com uma missão. Jesus não abriu uma igreja em Jerusalém. Jesus não comprou telão. Jesus não comprou cadeira. Jesus não comprou casa. Jesus comprou com o seu sangue a vida de pessoas que precisam de libertação, como Maria. Ele veio para salvar e libertar o que estava perdido. E nós não podemos ser uma igreja religiosa. Deus não está atrás de religião. Deus está atrás de relacionamentos. Deus não está atrás de religiosos. Deus está atrás de relacionamentos com Ele. Quem está me entendendo diz amém. E em casa você que está me entendendo diz amém também aí. Estou ouvindo. Quando Jesus chama Maria, ela diz Rabone. E ela diz no texto em João 20: eu vi o Senhor ressuscitado. Eita, pastor Gerson, se essa igreja fosse pentecostal, meu filho, o pulo aqui, a marcha estava comendo aqui, aviãozinho estava no centro aqui, viu? Maria disse: eu vi o Senhor. Nos encontra no lugar da dor, irmãos. Jesus nos chama pelo nome. Quantos creem nisso? Jesus sabe o seu nome. Todo encontro com Cristo gera uma missão. Maria sai, vai lá, Maria. Maria acabou de ver Jesus, volta. É a porta. Jesus diz: entrareis e saireis e achareis lugar de pastagem. Você entra na porta da graça, encontra a salvação, já pega voltando para dizer: ei, Jesus te ama, Ele quer restaurar a sua vida. Ei, Jesus te ama, Ele quer encher você de graça. Maria volta e vai lá para os seus irmãos: gente, Jesus ressuscitou, vamos lá ver Ele. É conversa, os caras saem na carreira. É como se Jesus olhasse nos olhos de Maria, estou parafraseando o texto aqui, e dissesse assim: Maria, eu conheço você, eu sei a sua dor, eu sei das suas lágrimas, eu sei onde você sofreu. E eu te dou hoje uma nova identidade. Você é minha filha amada. E eu quero concluir. Do abismo à esperança. A jornada de Maria, liberta por 7 demônios. Maria é restaurada pelo Senhor. Maria segue a Jesus. Maria ouve a voz do Senhor. Ela vê o Senhor. E eu quero encerrar com um exemplo da mulher adúltera. Lá em João, capítulo 8, Jesus está escrevendo no chão. E chegam os fariseus para ele, com uma mulher adúltera, que pega em adultério.
E aí quando eles trazem essa mulher, diz: Jesus, ó, você que é, essa mulher aqui foi pega em adultério agora. A lei de Moisés diz que temos que apedrejar ela. Jesus, é sério? A lei de Moisés diz isso? Sim. Então faz o seguinte: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram, pegaram as suas pedras, soltaram.